Matheus, nós temos o nosso intrépido repórter já pronto na linha, ô Matheus? Wesley? Tá, muito bem. Mas antes da gente entrar aqui na expectativa de votação do Senado, deixa eu aproveitar e te pedir mais uma vez o like no nosso canal. Por favor, acione as notificações, dê o seu like. Já temos quantos likes, Matheus? Vou checar aqui. Cheque aí, por gentileza. 198. 198. Gente, vamos lá, meta de 300 likes, né? Porque senão vocês vão deixar o Rodrigo Oliveira triste, tá? É isso. Aqui já a ameaça aqui é, se não chegar a 300 likes é de uma volta, mas eu acho que a ameaça, Rodrigo Oliveira vai ficar triste, eu acho que ela é mais efetiva, Rodrigo Oliveira. Não, eu queria até agradecer a Renata G. Menezes, que foi o nosso like número 1, sempre aqui, me acompanhava lá no Morning Call também. Então, Renata, um beijo, um abraço, like para você também. Ô, Matheus, solta aí o nosso Wesley Oliveira, que é o nosso repórter de Congresso, que ele está acompanhando de pertinho as articulações para a aprovação da PEC da Reforma Tributária. Olá, muito boa tarde para você, Wilson. Boa tarde para quem está aí ligadinho no meio-dia em Brasília. Então, o plenário do Senado Federal volta a se reunir nesta quarta-feira para discutir aí a PEC da reforma tributária, né? Os senadores aprovaram ontem na Comissão de Constituição e Justiça o texto apresentado pelo senador Eduardo Braga, e aí essa votação em plenário é a última fase de tramitação da proposta no Senado Federal. O governo está bem empolgado em relação a esse resultado, né? Justamente por conta do placar que obteve lá na CCJ. O relatório foi aprovado por 20 votos favoráveis e apenas 6 votos contrários. Então, o governo está trabalhando para antecipar, inclusive, o calendário de votações no plenário do Senado. Inicialmente, o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, tinha definido que a votação em primeiro turno seria nesta quarta-feira e o segundo turno apenas na quinta, amanhã, dia 9. Mas o líder do governo, senador Jacques Wagner, tem buscado ali nessas últimas horas, antes da votação, os líderes da base governista para tentar um acordo e garantir essa votação em 2 turnos ainda nesta quarta-feira. E a gente sabe que aqui em Brasília, quando se tem acordo, se vota tudo. Então, Jacques Wagner tem ligado ali para os líderes da base, a sessão do plenário está marcada para as 14 horas, e aí justamente essas articulações ali de último ponto para tentar aprovar ainda no Senado. É bom a gente lembrar, você aí que está nos assistindo, de que essa votação no Senado não termina com a aprovação da reforma tributária, né? Esse texto, para ser promulgado e essas regras ali entrarem em vigor, elas voltam para a Câmara dos Deputados, né? Justamente por conta das modificações que foram feitas no texto pelos senadores. E ali o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem se movimentado, tem buscado ali o governo também para garantir que essa PEC seja promulgada ainda em 2023. E aí, nesse rearranjo político, o relator lá na Câmara dos Deputados, o deputado Aguinaldo Ribeiro, né, que relatou a PEC da reforma tributária lá na Câmara, tem conversado com o senador Eduardo Braga justamente para ver ali quais modificações que foram feitas pelos senadores que são possíveis e de acordo lá na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso vem sendo amarrado ali nos bastidores porque o governo entrou ali nesses últimos dias de cabeça na tramitação dessa reforma tributária. O presidente Lula, inclusive, se reuniu com líderes da base na segunda-feira para fazer um apelo por essa votação. E ali, Eduardo Braga apresentou, antes da votação na CCJ, um relatório que tinha ali o aval tanto de senadores da base governista, tanto do próprio Palácio do Planalto, né? E uma dessas concessões, inclusive, envolve ali as montadoras de veículos do Nordeste, né? Esse ponto tinha sido retirado do texto durante a votação na Câmara dos Deputados por uma emenda do PL, mas o senador Eduardo Braga acatou depois de um apelo ali pessoal do presidente Lula e dos governadores do Nordeste, né? Os governadores do Nordeste têm feito ali desses acordos com montadoras chinesas, por exemplo, um dos grandes feitos ali dos seus governos estaduais, e o governo do presidente Lula tem se empenhado também nessa articulação. Então essa emenda foi acatada e agora já existe um acordo para que ela não seja derrubada lá na Câmara dos Deputados. Então você que está aí ligadinho no meio de Brasília, entra logo depois do programa ali no antagonista.com.br que você não vai perder nada. Muito obrigado.
Você não vai perder nada, né? Nem o governo quer perder muita coisa, né, Rodrigo Oliveira? Pelo menos essa é a tendência desse texto, né? Ninguém quer perder nada, né? No fim das contas, ninguém quer perder nada. O governo, como fica com a palavra final, né? Ele bota a alíquota onde ele quiser colocar para poder até, né? O que tem lá no texto é que mantenha a neutralidade, né, tributária, isto é, vai ficar a mesma arrecadação como proporção do PIB, mas vai botar a alíquota que precisar colocar para compensar esse monte de benesses, né? É aquilo que a gente está falando. Falta, o Paulo até falou isso também, né? Falta um pouco, eu falei isso ontem também, falta um pouco a sociedade se mobilizar para olhar para isso. Está todo mundo olhando de uma forma que olha, isso não tem nada a ver comigo, isso aí é para o pessoal que paga imposto, ou, né, vai que o cara só nega muito, eu só pago aqui meu imposto de renda, não está entrando nisso agora, vai ser na segunda parte da reforma tributária, mas o fato é que você paga esse imposto todo dia, toda hora, quando consome qualquer coisa, né? Então, é importante que a sociedade acorde, né? Se é que vai dar tempo. Eu estou achando que já não dá mais tempo para as pessoas acordarem. Essa que é a realidade. Deixa eu só responder uma pergunta que tinha aqui, ó. Pode responder, Rodrigo, porque também eu quero te mostrar também uma coisinha. Te mostrar uma coisinha é ótimo, né? Fica parecendo que eu vou... Olha a piada de duplo sentido aqui no meio-dia em Brasília. 12h42. Mas, por favor, responda aí, Rodrigo Oliveira, que eu quero mostrar um tweet do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a reforma tributária. Não, era uma pergunta aqui da Annelise Scartazini. A reforma vai inibir a sonegação? Annelise, essa é uma das expectativas, porque, mas eu acho que é um pouco de o que os americanos chamam de wishful thinking, né? Pensamento positivo. Né? Eu acho que o Haddad está lá, não, gente, a gente precisa ter... O Haddad está numa espécie de momento espiritual namaskreise, né? E aí ele fica lá, não, a gente precisa ter pensamento positivo, vai dar tudo certo. As pessoas não pagam tanto imposto hoje porque é confuso, né? Você não sonega porque você quer sonegar. Não, é confuso. Aí, olha só, se não fosse tão complicado, eu pagaria esse imposto com certeza. Ô, amigo, nem me fala de imposto, que ontem eu tive que acertar minhas contas com a Receita, fiquei triste. Pensei, olha, não vai ter presente de Natal, viu? Vou ter que escolher um parente para não dar presente de Natal em 2023. Ô, Matheus, coloca, por gentileza, uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, eu trago para você esse bastidor aqui no meio-dia, ele tem se empenhado para que a reforma tributária para que ela não seja aprovada no Senado, tá? O ex-presidente da República tem ligado... Pode ampliar a tela, por gentileza, Matheus, para a gente ter uma informação melhor, para a gente poder ter uma leitura melhor, porque o ex-presidente ele tem ligado para parlamentares da sua antiga base, né? Eu estou falando aí de senadores do PL, do PP e republicanos. Ele tem pedido o voto contrário à reforma tributária, tá? Ele acha que esse texto não é um texto ideal, ele acha que esse texto é um texto, né, utilizando um termo dele de comunista, que vai gerar uma alíquota altíssima ao contribuinte. Pode subir um pouquinho, Matheus, porque tem um trecho que ele fala o seguinte, né? De concreto teremos o IVA... Desce, aí. De concreto teremos o IVA mais caro do mundo. O Brasil não pode ter um ou outro estado bem e os demais prejudicados. De nada vale um estado produzir se os demais não puderem comprar. A economia não irá girar. Todos perderão. E aí ele fala especificamente sobre a Zona Franca de Manaus, enfim, aí ele questiona quem vai investir no Brasil sem um mercado consumidor, né? Ou em um país onde tudo que é produzido é extremamente caro. Os empresários, com toda certeza, investirão em outros países. Tá aí. Como o Rodrigo Oliveira estava falando sobre mobilização pública, o Jair Bolsonaro já deu aí a sua contribuição para gerar uma mobilização contra a reforma tributária. E como eu falei, né, no início desse bloco, ele tem ligado para os senadores pedindo voto contrário ao texto. Então, isso é um ponto que preocupa o governo, porque a base do governo no Senado, né, o governo Lula, ele tem de fato maioria no Senado, mas ela não é uma maioria absoluta. É uma maioria ali de 45, 44 parlamentares. Então, para que essa reforma tributária passe, o governo Lula precisa de votos justamente dessa oposição aí que é alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo.
É isso, mas tem essa pegadinha, né? Não é exatamente isso. Não teremos a maior alíquota do mundo. Isso é um negócio que eu tenho combatido muito, porque assim, isso leva as pessoas a acharem que, não, estão fazendo uma reforma que só prejudica. Não, não é real. Até porque ficou essa coisa meio futebolística, né? Eu torço para um, eu torço para outro, e as pessoas perdem a atenção. É o que eu sempre falo, né? Enquanto ficar isso, a gente é que está sendo enganado, né? Fica um torcendo para um outro torcendo para outro. No fim das contas, a gente já pagava isso, pagava com o Bolsonaro. Não, mas aí no finalzinho do mandato ele abonou ali aquele ICMS que depois virou um problema para frente com combustível, ICMS, IPI. Então, assim, a gente não pode tratar isso de forma leviana, né? Não pode ser nesse estilo Glaze Hoffman, né? A gente não pode fazer desse tipo de coisa. Ou como o Bolsonaro está tratando agora, falando, vamos ter a maior alíquota do mundo, tá ok? Não é assim que a banda toca e não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo ninguém se levanta para falar das exceções. Quais são as exceções que eu, que não estou incluído nas exceções, acho justo que eu pague? Essa é a discussão, no fim das contas. São todas exceções equivocadas? Talvez sejam. São todas corretas? Todas justas? Talvez sejam. Mas, afinal de contas, quais são? E não está certo você aprovar um negócio num dia à tarde, com 240 emendas, 240 emendas que foram 247, segundo o Senado. 247 emendas que foram aprovadas completamente, né, totalmente ou parcialmente. E você votar isso no dia seguinte. Então, nem eu, nem ninguém que está aqui assistindo isso, nem ninguém que não está assistindo isso, nem os parlamentares que vão votar isso, sabem o que está acontecendo. Esse é o problema. Mas já tem 40 anos que a gente está discutindo. Não é verdade. Tem 40 anos que esse negócio está andando para lá e para cá e ninguém fez nada. Tá certo o Haddad quando fala, agora em 11 meses a gente vai aprovar. Sim, mas vai aprovar sem o engajamento de ninguém. Uma reforma tributária que a gente não está conseguindo entender, ninguém consegue fazer a conta e a gente está a reboque de todos esses interesses que estão sendo negociados no Congresso Nacional. Tá certo colocar as montadoras chinesas para serem beneficiadas? Não sei. Afinal de contas, quantos empregos ela gera? Geram empregos? Quanto de renda o Brasil vai absorver graças a isso? Isso tem que parar de ser uma troca entre benefício fiscal e... como é que eu falo isso sem ser preso, né? E financiamento eleitoral, gente. Não é isso. O parlamentar, o Estado brasileiro, não pode existir para continuar existindo. Ele existe para atender o povo brasileiro. Se não é assim, aí a minha resposta é fácil. Está errado. Então, a discussão não pode ficar, na minha opinião, nesse nível muito superficial e que sempre leva para o lado de que o brasileiro médio, né, o brasileiro aí do mediocristão, ele é um brasileiro que não tem capacidade intelectual para entender as discussões, não tem capacidade intelectual para acompanhar essas coisas. Não pode ser assim, porque a gente vai continuar indo para o caminho que a gente tem trilhado nas últimas décadas. Tem um detalhe, né, Rodrigo, que me chamou muita atenção ontem na CCJ, que vários senadores não sabiam necessariamente qual era a emenda que estava sendo acatada pelo Eduardo Braga. Então, você tocou num ponto que eu acho que é um ponto nevrálgico. Em qualquer tramitação legislativa de afogadilho, você não pode aprovar uma norma, ainda mais uma norma constitucional, porque as pessoas precisam entender o seguinte, gente. Quando há um projeto de lei ordinário, você tem que precisar de maioria simples. É um trâmite mais simples, é um trâmite mais fácil. Então, mesmo que o Congresso erre, é mais fácil você consertar esse erro, porque você precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Ok, fácil, você consegue resolver. Agora, quando você trata de algo que demanda quórum constitucional, 49 votos no Senado e 308 na Câmara, aí é um problema muito maior. E detalhe, o trâmite de uma reforma como essa obedeceu comissão especial, passou por comissão de Constituição e Justiça, enfim, é todo um drama, é toda uma complexidade
É todo um processo que ele precisa ser respeitado e, infelizmente, nem na Câmara, nem no Senado, em nome de uma agenda econômica que a gente não sabe qual é, você tem aí parlamentares atropelando o rito. Eu acho que e é bom que a gente deixe isso claro, né, Rodrigo? Não é que nós sejamos contra uma reforma tributária, não é isso, muito pelo contrário. Nós somos os primeiros a levantar uma bandeirinha aqui e falar, olha, o Brasil de fato precisa de uma reforma tributária. O problema é quando você faz isso de afogadilho. Exato. Há muito tempo precisamos, né? A gente falou isso quando a ideia apareceu. É louvável que o governo esteja tendo coragem de enfrentar esse problema, mas é aquilo, né? Não pode ser feito em uma semana, porque eu tenho que ir ao Cruzeiro do Wesley Safadão. Não estou falando de ninguém particularmente, pode ser coincidência aí, todos os fatos aqui são ficcionais. Como eu diria, como é que falava aquela legendinha das novelas aqui? Os fatos são ficcionais, qualquer coincidência, né? Qualquer aparência com a realidade é mera coincidência.